Agora é o seguinte, apesar dos avanços tecnológicos, das plataformas de música, a expansão do mercado de vinil tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil, mesmo sendo uma forma, vamos dizer assim, antiga, né, da gente escutar músicas. Artistas da atualidade estão lançando versões dos álbuns em disco e está agradando a nova geração. Uma viagem ao passado através do som e da música. Para algumas gerações, difícil não despertar a memória afetiva ao ouvir um disco tocar. Com Juan não é muito diferente. Apesar de ter apenas 19 anos e nunca ter ouvido na infância o som de um vinil. Mas ainda assim, tem boas lembranças. Desde pequeno eu vi os discos de vinis na minha casa, porque meu pai era programador de rádio nos anos 90, e eu nunca podia tocar, nunca podia ouvir os discos tocando. Por isso eu acho que evocou muito essa vontade, né, de ouvir os discos de vinil como eram antes. Essas memórias sempre latentes alimentavam o desejo de finalmente ouvir e de ter um toca-discos em casa. E foi o que conquistou há um ano. Numa viagem ao interior, eu encontrei um disco dos Beatles vendendo por muito barato. Ele estava bem acabadinho, mas eu queria muito ter ele, aí eu comprei e a partir dali eu fiquei com vontade de ouvir e realmente se eu comecei a comprar, que eu tenho o tocador de vinil, né? E aí eu comprei minha própria vitrola. Os LPs, como também são chamados, sempre mantiveram uma legião de fãs fiéis, apesar dos avanços tecnológicos do mercado fonográfico. Só que agora, décadas após o auge desses discos, eles estão voltando com tudo. Tanto que pela primeira vez aqui no Brasil, as vendas superaram as dos CDs e DVDs. Esse marco histórico foi no ano passado, quando as vendas geraram um faturamento de 11 milhões de reais. O dado é da ProMúsica Brasil, entidade que representa as principais gravadoras do país. E olha que estamos falando de discos novos, já que há muitos relançamentos e alguns artistas da atualidade lançam versões dos álbuns em vinis. Ou seja, não leva em consideração o mercado de cópias usadas. Mas por que será que os LPs fascinam tanta gente, ao ponto de vencer as barreiras tecnológicas e do tempo? O vinil ele traz assim um ritual completamente diferente, uma forma de escutar diferente. Ele tem uma imagem melhor no sentido da arte do disco, que ela é muito melhor organizada e fica muito mais fácil de se ver os detalhes do que outrora no CD. E também há um ritual completamente diferente do vinil, a nostalgia, os microchiados, os chiadozinhos, tudo isso faz parte da nostalgia de se escutar LPs ou vinis hoje em dia. Oliver é o dono dessa loja de discos desde a década de 1980. Em 36 anos, acompanhou as transformações fonográficas sem deixar nenhuma de fora das prateleiras. Hoje, ele celebra o fortalecimento dos vinis e a expansão desse mercado. Ou melhor, dessa paixão. As pessoas jovens aderem, compram vitrolas e as pessoas mais velhas elas retornam, que é o que eu falei da nostalgia. Isso tem acontecido muito. O boom do vinil, ele começou já faz uns mais de 10 anos, mas ele está no ápice. Assim. Atualmente a venda de vinil está absurdamente gigantesca. Por isso o antigo vale mais do que o novo. Em alguns casos existem os lançamentos. O primeiro lançamento, que o pessoal chama de primeira prensagem, o primeiro lançamento, o selo original, geralmente ele é mais caro do que os discos que são relançados. Aqui na loja é possível encontrar disco de vinil a partir de R$ 5,00. Os preços costumam ser definidos especialmente pela raridade e pelo estado de conservação. Por exemplo, a gente tem esse aqui, o LP Ultimatum, que é de duas bandas brasileiras, a Dorsal Atlântica e a Metamorfose, que foi lançado em 1985. Como são só 500 cópias no mundo todo, esse aqui está custando R$ 2.000. E é com a capacidade de tocar os corações e os ouvidos dos mais nostálgicos que o vinil se mantém tão vivo quanto no passado, envolvendo diferentes gerações
e contando história através da música. Acho que tem esse movimento, né, da gente voltar a descobrir esses meios antigos e ouvir essas músicas de outros momentos. Uma nostalgia, um retorno, né? E muita gente que eu conheço tá nessa. Algumas pessoas estão mais para CDs, mas a maior parte é para disco de vinil.